E aí, pessoal? Nós estamos aqui numa capineira do capim BRS Capiaçu. É um tipo de capim elefante, foi disponibilizado pela Embrapa em 2016, principalmente para produtores da área da pecuária leiteira, já que esse capim é muito indicado, né, para a produção de silagem. Como vocês podem ver, é um capim muito alto, um capim altamente produtivo, né? Quando eu falo altamente produtivo, um capim que pode ficar na faixa de 50 toneladas de matéria seca por hectare ano produzidas, o que é bastante, né? Ficar na faixa de quase 200 toneladas de matéria verde por hectare ano. É um capim que tem uma boa qualidade nutricional, né? Tem as suas silagens com teor de proteína bruta próximo a 6%, 7%. É claro que isso varia um pouquinho de acordo com a altura de corte, com a idade de colheita desse capim. Valores de NDT próximos a 45%, 48%, também variável em função de alguns outros fatores, mas é um capim muito produtivo e que tem como principal vantagem no sistema a produção de uma silagem, né, de custo um pouquinho mais baixo em relação a uma silagem de milho, por exemplo. A gente precisa ficar um pouco atento, né, quando a gente compara o capim capiaçu, a silagem do capim capiaçu com a silagem de milho, porque são duas silagens de padrão qualitativo muito diferentes, tá? São silagens que a gente pode até fazer uma comparação, mas nunca uma silagem de capiaçu, por natureza, ela vai ser melhor do que uma silagem de milho, tá? Isso não quer dizer que não dá para usar no sistema de pecuária leiteira. Você pode usar a silagem de capiaçu em quantidades menores para vacas de alta produção, ou usar essa silagem para vacas de média ou para baixa produção, ou vacas que estão em final de lactação, vacas secas. Então é um tipo de forrageira que se adequa bem ao sistema e que pode ser utilizada assim, principalmente com a premissa de reduzir os custos em alguns pontos do seu sistema produtivo, certo? O manejo das capineiras, né, do capim capiaçu, quando a gente pensa em produzir silagem, ele tem que ser cortado, tem que ser colhido quando ele tiver com mais ou menos 3,5 até 4 metros, que é mais ou menos a altura que vocês estão vendo aqui dessas plantas, tá? Por que nessa altura? Se a gente colhe o capim capiaçu muito cedo, né, ele muito verde, digamos assim, muito novo, ele vai ter uma umidade muito alta. E esse baixo teor de matéria seca pode comprometer bastante o processo de ensilagem. Então a recomendação é colher por volta de 3,5 a 4 metros de altura, a fim de obter um melhor padrão de fermentação na ensilagem desse material, tá? Bom, eu estou aqui com a planta de capiaçu para vocês verem mais ou menos a amplitude dessa planta. Pensando aqui em altura, essa planta agora provavelmente é uma planta que está com 4 metros e alguma coisa de altura. A gente observa para essa planta um colmo, né? Muito parecido com outros materiais de capim-elefante, né? Mas esse colmo, ele tem uma característica de ser um colmo macio, né? De ser um colmo que tem bem açucarado, então é um material que depois de picado, ele é bem aceitável pelos animais. Ele tem essa parte de folhas bem pronunciada, né? Então tem muitas folhas verdes. As folhas são folhas bem macias, são folhas longas, é uma folha que não tem praticamente o jossal, então é uma folha macia. Depois de picado, os animais eles vão conseguir consumir isso daqui muito bem, vão aceitar muito bem, principalmente pela maciez que essas folhas têm. E a grande quantidade de folhas faz com que esse material tenha um teor proteico alto, né? Próximo a 6, 7% lá na silagem produzida. Bom, pessoal, aqui a gente está na capineira de capim elefante capiaçu também, só que numa altura já um pouco mais baixa. Esse capim que é usado na forma de verde picado, então é feito o corte, né, geralmente manualmente, o corte rente ao solo. Esse capim é triturado para levar para os animais consumirem no coxo. Então é um capim formado mais recentemente, está numa altura menor, ele deve estar por volta de 3 metros até 3,5 metros.
que é uma altura ideal para quem vai usar essa metodologia de cortar, triturar e ofertar direto no coxo, que a gente chama de verde picado. A gente consegue observar aqui a altura da planta, uma planta um pouco mais baixa, grande parte da planta bem verde ainda, né? Conseguimos até observar alguns perfilhos, algumas plantas com pendão, né? Já sementeando por conta da época do ano. Então isso demonstra para a gente que o interessante é fazer a colheita desse material e fornecer picado no coxo, né? Para quem não quiser fazer a ensilagem. Lembrando que a gente está agora no mês de julho, então a gente ainda pode optar por ensilar esse material, ou a gente pode optar por fornecer esse material picado diretamente no coxo, tá? Então a gente consegue observar claramente aqui a altura, o porte da planta, bem típico de colheita para fazer, para fornecimento na forma de verde picado. Uma coisa que a gente pode observar aqui nessa planta, diferente da planta que eu mostrei anteriormente para vocês, claro, além da altura, né, essa planta aqui um pouco mais baixa, vocês já observam uma planta que está com praticamente todas as folhas ainda verdes, né? Poucas folhas mortas, folhas secas, a planta inteira praticamente verde. O colmo dessa planta, né, ainda mais macio do que o colmo da planta anterior. Então facilmente a gente consegue fazer essa observação, um colmo bastante macio, as folhas desse material muito macias e uma quantidade de folhas também bem grande, tá? Então essa planta daqui, ela triturada, né, e colocada no coxo, ela vai fornecer um volumoso com alta aceitação pelos animais, um material que depois de picado pode ser colocado no coxo para os animais consumirem. Aqui a gente observa uma colheita feita com uma ensiladeira motorizada, acoplada ao trator. Então a gente observa uma altura de corte por volta de 30 centímetros de altura, um corte bem uniforme, né? O ideal é a gente cortar o mais próximo do solo possível, mas às vezes quando a gente pega uma ensiladeira, né, um tarupe normal, se a gente subir muito aqui, ou se a gente tentar descer muito a plataforma de corte, a gente pode não conseguir cortar pela desuniformidade da área. Se isso acontecer, talvez seja necessário a gente fazer algum repasse aqui depois com o facão, tirando onde essas plantas ficarem numa altura muito grande aqui, muito alta. A gente pode observar o espaçamento entre linhas adotado aqui, por volta de 1,5 m entre linhas. A gente vai cortar bem rente ao solo, né? Mas em determinados momentos, de acordo com a desuniformidade do terreno, esse corte pode ser mais alto e pode provocar isso aqui, né? E esse corte muito alto, ele pode fazer com que aconteça um atraso no restabelecimento, na rebrota do capim. Porque muitos desses perfilhos não vão conseguir se desenvolver e vão depender do aparecimento de novos perfilhos, como vocês estão vendo aqui. Então essa touceira pode demorar um pouco mais para rebrotar em função desse corte muito alto, então a gente precisa ficar atento para sempre colher o capim o mais baixo possível para acelerar esse processo de rebrota do capim. Aqui nessa capineira, que é usada na forma de verde picado, né, de colheita manual e picagem para colocar no coxo, a gente consegue observar um padrão de colheita ser feita no facão manualmente. Então a gente observa nessa linha daqui uma linha, né, de plantas que foi colhida recentemente, né, e uma linha de plantas que foi colhida há alguns dias. E
a gente observa uma diferença, né, de crescimento nessas plantas. Isso é natural dessas capineiras que são colhidas à mão, né, linha por linha, mas a gente observa aqui um padrão de corte um pouquinho melhor. Observando essas linhas de cá que foram colhidas há um pouco mais tempo e vindo para as outras linhas de cá, uma colheita um pouco mais que está sendo colhida por agora nesses dias, que a gente nem consegue observar ainda a rebrotação das plantas. Aqui a gente tem linhas de capim-elefante e capiaçu que foram cortadas há mais tempo. Aqui é uma próxima linha, um tempo um pouco menor. E depois aqui uma linha colhida mais recentemente, até que a gente chega em uma linha que foi colhida agora. A rebrotação nessas linhas. A gente vê as touceiras, mas a gente ainda não vê a rebrotação dessa linha, que é a linha que está sendo colhida para fornecimento agora. Bom, pessoal, pensando na propagação do capim-elefante, ela é feita por mudas e uma muda de capim-elefante é uma planta dessa, tá? As folhas a gente não vai utilizar, é claro, então as folhas a gente descarta, porque a gente vai querer essa parte aqui do colmo, né, da planta, onde tem as gemas, né? Essas gemas elas têm que estar ainda vivas, né, ou viáveis. Nós vamos pegar esse material aqui, a gente vai abrir um suco de mais ou menos 30 centímetros de profundidade, né? Vamos colocar, se tiver um esterco, algum adubo orgânico no fundo do suco, ou cobrir com um pouco de terra, ver a análise de solo, fazer as recomendações de fósforo e de potássio dos fertilizantes, colocar também no fundo do suco, cobrir com terra e depois a gente vem com a muda, né? Eu posso usar a muda inteira, dessa forma aqui, uma planta inteira, colocar pé com ponta, por exemplo, no fundo do suco, até que eu posso. Só que quando a gente faz o particionamento dessa planta em toletes, né, de quase sempre 3 a 4 gemas dessa daqui, a gente pode estar ganhando tempo na germinação, digamos assim, dessas gemas e na emergência das plântulas. Então, a gente costuma colocar no suco e particionar em toletes de 3 a 4 gemas, tá? O espaçamento entre linhas, pessoal, quase sempre varia de 1 metro até 1,20 m, podendo chegar até 1,50 m. Isso vai depender um pouco da forma como a gente vai colher. Quando a gente vai colher manual, você pode até usar o espaçamento de 1 metro, mas os melhores resultados a gente tem observado com espaçamento entre linhas de 1,20 m, 1,30 m mais ou menos, tá? Para fazer a colheita, a gente vai usar um facão, né? E vamos fazer a colheita manual do capiaçu. Visualizando aqui, pessoal, que esse corte é feito bem rente ao solo, tá? Depois da picagem desse material, pessoal, a gente vai
vai observar um material bem agradável, desde que bem picado. Esse material ele vai ser bem aceito pelos animais. É um material bem úmido, né? Uma umidade muito grande, porque a gente está colhendo ele com a planta por volta de 3 metros de altura, mais ou menos, 2,5 a 3 metros. Então, esse material ele pode entrar na dieta de ruminantes, de vacas leiteiras, de animal de corte, de ovinos também. Então, daqui para frente a gente vai colocar esse material no coxo para os animais. Aqui vocês estão vendo o material picado, fornecido em coxo, né, para ovinos que são criados aqui no setor de produção animal de médio porte da nossa instituição. E esses ovinos estão consumindo esse capim-capiaçu picado e colocado no coxo, sem ter sido feito o processo de ensilagem. O material está sendo usado de forma direta no coxo. Vamos fazer um dimensionamento de uso de uma capineira de capim BRS Capiaçu. Pensando que esse capim ele pode ter uma produção anual chegando aí por volta de 200 a 200 toneladas, 200 a 250 toneladas de massa verde, próximo a 50 toneladas de matéria seca. É claro que essa produção é distribuída ao longo do ano, né? Uma parte na época das águas, uma parte na época da seca. E a gente vai fazer aqui nesse dimensionamento, nesse planejamento de uso da capineira, um uso, né, do capim no período das águas para conservação, para ensilagem, por exemplo, e o uso no período da seca para usar como verde picado, tá? Então nós temos aqui algumas informações, vamos tentar planejar aqui para 20 vacas leiteiras, o peso médio desses animais de 500 quilos, e essas vacas consomem diariamente por volta de 3,5% do seu peso vivo. Considerando aqui que essas vacas vão consumir concentrado, né? A gente pode fazer aqui e elas podem consumir pasto também em determinado momento, não receber apenas o capim-elefante no coxo. A gente pode pensar aqui num consumo de capim-elefante para esses animais na ordem de, vamos pôr aqui, 1,5% do peso vivo desses animais vai ser consumido por BRS Capiaçu. Então, esses animais que têm 500 quilos de peso vivo, eles vão consumir por dia, né, 7,5 quilogramas por dia de matéria seca de capim-capiaçu. Consumindo 1,5% do seu peso vivo de capiaçu picado fornecido no coxo, os outros 2%, né, esses animais que têm 500 quilos de peso vivo, os outros 2%, né, do peso vivo desses animais, esses animais vão consumir, por exemplo, concentrado mais pasto, né, na ordem de 10 quilos por dia de matéria seca, tá? Então são animais que vão consumir por dia 17,5 quilos de matéria seca, e eles vão consumir de capiaçu o equivalente aqui a 7,5 quilos por dia de capiaçu, né? Se nós considerarmos, né, um período, vamos colocar aqui de um tempo de fornecimento de 120 dias, né, num período de seca, por exemplo, esses animais eles vão consumir por 120 dias 7
2,5 kg de matéria seca e são 20 vacas, né? Então nós vamos precisar aqui para um período de seca, 120 dias, 7,5 kg de matéria seca de capim-capiaçu para 20 vacas. Então nós precisaríamos de 18 toneladas de matéria seca do capiaçu, né, para alimentar esse rebanho inteiro num período de seca de 120 dias. 18 toneladas de matéria seca, né? Se nós pensarmos aqui também, né, que o capiaçu, esse capim BRS capiaçu, ele vai ter uma porcentagem de matéria seca no período da seca. Então um corte desse capim para fornecer como verde picado, a gente pode colocar aqui um valor médio, tá pessoal? É claro que isso teria que passar por uma análise, seja num laboratório, seja feito no micro-ondas, num air fryer, por exemplo. Mas a gente pode considerar aqui, né, para fins aqui de cálculo de planejamento, 20% de matéria seca, né? Ou seja, cada 100 kg de capim-capiaçu vai ter 20 kg de matéria seca, né? Então se a gente fizer uma continha aqui, que cada 100 kg do capim-capiaçu tem 20 kg de matéria seca, quantos quilos, né, de capiaçu a gente precisa para atender toda essa demanda aqui de 18.000 kg de matéria seca, certo? Então, nessa regrinha de 3 aqui, a gente vai ter 18.000 quilos, né, 18 toneladas vezes 100, dividido por 20. Então, nós vamos precisar de 90.000 quilogramas de matéria natural, né, ou 90 toneladas de matéria natural, né? É interessante aqui a gente lembrar que esse processo de fornecimento ali, corte e picagem, ele pode ter algumas perdas, né? Perdas principalmente na hora de picar, de colocar no coxo, o animal selecionar. Então se a gente considerar aqui, vamos pôr aqui 5% de perdas nesse processo, né? Então esses 90.000 quilogramas que a gente precisa, na verdade corresponde a 95% do que eu preciso. Então eu vou acrescentar aqui 5%, digamos assim, no que eu preciso. Então na verdade eu vou precisar de 94.736,84 quilogramas de matéria natural, certo? Então eu vou precisar para esse rebanho, num período de seca, né, 120 dias na seca, para essas 20 vacas consumindo 1,5% do seu peso vivo de capiaçu picado no coxo, eu precisaria de algo em torno a 94 toneladas de matéria natural do capim-capiaçu. Agora a gente pode fazer algumas estimativas em relação à produtividade do capim-capiaçu, né? Então nós já temos informações aqui, né, no nosso campus, por exemplo, de produtividades anuais na faixa de 220, 230, 240 toneladas de matéria verde no ano. Vamos considerar aqui uma produtividade de 220 toneladas por hectare ano de matéria natural, certo? De matéria natural. É interessante a gente observar que aquele capim-elefante, esse capim-capiaçu, que a gente vai colher nas águas, então vou colocar aqui, tá? O capim-elefante que a gente vai colher nas águas, nós vamos usar
para fazer silagem, por exemplo, tá? Para fazer silagem, a gente pode imaginar aqui que num período de águas, no nosso caso aqui, se nós consideramos 120 dias de seca, né? Nós vamos considerar então por volta de 240, né? Vamos pôr aqui 8 meses de águas, né? Se a gente pegar nos 8 meses de água, então a gente pode fazer, por exemplo, 2 cortes desse capim-elefante para silagem. 2 cortes desse capim por volta de 90, 100, 100 e poucos dias, tá? Então, se a gente considerar aqui que esses 220 toneladas no ano nas águas, né, seria mais ou menos 67% disso, tá? 2 cortes. E na seca a gente obteria aqui os outros 33% de produtividade, tá? Na seca, um corte ou até 2 cortes, dependendo da forma como a gente vai manejar, né? Mas vamos fazer um cálculo aqui mais ou menos de 67% nas águas, 33% da produção na seca. Então a produção nas águas de 220 toneladas vezes 67%, nós teríamos aqui nas águas, eu vou arredondar aqui, tá, pessoal, para a gente facilitar aqui nosso cálculo, 150 toneladas por hectare de matéria natural. Enquanto que no período da seca, nós teríamos então 220 menos 150, 70 toneladas, vamos pôr aqui, né? Que seria fornecido como verde picado no coxo, nós teríamos 70 toneladas por hectare de matéria natural, tá? Então, meu planejamento seria, para no período das águas, eu fazer 2 ciclos de produção de silagem, cada ciclo aí mais ou menos com 75, tá? Pessoal, isso pode variar um pouco, tá? Eu estou fazendo aqui para fins didáticos, para a gente calcular. Então, 2 cortes de capim-elefante aqui do capiaçu com 75 toneladas mais ou menos por hectare. Eu vou planejar isso para fazer o dimensionamento do silo. E na seca, eu imagino que ele produza por hectare de matéria natural por volta de 70 toneladas, tá? E eu vou fornecer na seca verde picado para essas 20 vacas aqui, né? Então, como que eu faria o planejamento a partir daqui? Eu vou fazer o planejamento a partir daqui da seguinte forma. Se eu vou fornecer isso daqui, verde, picado, no coxo, né, para essas vacas, e eu preciso, né, de uma quantidade de 94 toneladas, né, para o período da seca, eu posso fazer o seguinte cálculo, né? 1 hectare do capiaçu aqui, nesse período da seca, eu estou estimando que ele vai produzir por volta de 70 toneladas, ou 70 mil quilogramas de matéria natural, né? Eu preciso de 94.736,84 quilogramas de matéria natural. Então, na verdade, 94.736,84 dividido por 70 mil. Eu precisaria de 1,35 hectares de uma capineira com capim-capiaçu, né? Para que eu consiga manter essas 20 vacas leiteiras aqui, fornecendo verde picado no coxo, tá? Numa ordem aqui, numa proporção de 1,5% do peso vivo, certo? É claro que a gente precisa fazer algumas outras considerações, né? Dentro de um sistema produtivo, se eu produzir a silagem daquelas outras 150 toneladas, quer dizer que lá no período da seca, eu vou ter 150 toneladas por hectare, né, de silagem produzida, né? Então, se eu tiver, por exemplo, né, 1,35 hectares aqui, eu teria, né, de silagem, se vai produzir 150 toneladas por hectare, né, da silagem, eu teria 150 vezes 1,35
eu teria mais ou menos 200 toneladas de silagem ainda armazenada no coxo. Eu posso usar os 95 aqui, né, muito próximo a 95 toneladas de matéria natural no coxo para essas 20 vacas leiteiras aqui, de maior demanda, por exemplo. E eu ainda tenho uma silagem que eu posso colocar para as vacas secas, ou o contrário. Eu posso usar essa silagem que eu produzi aqui, né, desde que uma silagem de boa qualidade, que eu faça uma análise, por exemplo, vejo a qualidade desse material. Eu posso usar essa silagem para as vacas em pico de lactação, posso usar o verde picado no coxo para dar para as vacas que estão secas ou que estão em final de lactação. Então tudo isso depende do ajuste, tá? Agora, se a gente considerar, né, essas 200 toneladas ainda aqui que eu tenho de silagem produzida, eu consigo alimentar ainda um rebanho bastante grande com essa quantidade de silagem aqui. Fazendo um cálculo aqui bem rápido, né, e bem simples, tá? Bem simples. Dessa quantidade de silagem que eu posso produzir nesse 1,35 hectares aqui, vamos imaginar que dessas 200 toneladas de silagem aqui, a gente tem algumas perdas, né, no processo ali de produção, tá bom? Eu vou fazer aqui de uma forma bem simplória para a gente ter uma ideia mais ou menos disso daqui. Essas 200 toneladas aqui, se eu tirar aqui 10%, né, desse material, a gente deve ter algo em torno a 180 toneladas de silagem que podem ser produzidas aqui nesse 1,35 hectares, tá? Se nós considerarmos aqui, né, vacas também, certo? Vacas de 500 kg de peso vivo médio, né? Consumindo também, vamos pôr aqui 1,5% do seu peso vivo de silagem de capiaçu, tá? Então 500 vacas consumindo 1,5% do seu peso vivo, elas vão comer por dia 7,5 kg, tá, de matéria seca por dia, certo? Se a gente considerar que a silagem desse capiaçu tem que ter algo por volta de 25% de matéria seca, né? Nós conseguimos fazer uma conta aqui que 100 kg de silagem tem 25 kg de matéria seca. Quantos quilos de silagem elas precisam comer para atender essa demanda aqui de 7,5 quilos de matéria seca por dia, né? Então 7,5 vezes 100 dividido por 25. Essas vacas comeriam algo próximo a 30 quilos por dia de silagem, certo? 30 quilos por dia de silagem. Se essas vacas, né, lá no período da seca, elas vão precisar se alimentar por 120 dias, né? 30 quilos por dia vezes 120 dias, cada vaca vai ter um consumo de 3.600 quilogramas de silagem no período da seca, tá? Se a gente adicionar aqui, né, uma perdazinha aí no fornecimento, coxo de por volta de 5%, né, nós vamos ter algo, né, parecido a 3.600. Cada vaca, né, vou arredondar aqui a conta, tá, pessoal, para facilitar. Cada vaca precisaria, já considerando perdas no coxo, de 3.800 quilos de silagem, tá? Para todo um período de seca. Se eu conseguir produzir 180 mil quilogramas de silagem, né? Lembrando que essa produção é nesse 1,35 hectare aqui. Se eu conseguir produzir 180 mil quilos de silagem e cada vaca minha vai precisar de 3.800 quilos, eu conseguiria manter ainda 47 vacas
consumindo 1,5% do seu peso vivo de silagem de capiaçu. Ou seja, né, vamos fazer um resumo de tudo que eu escrevi aqui, tudo que nós fizemos. Se eu quiser colocar capim capiaçu picado no coxo para 20 vacas leiteiras de média produção, né, vamos colocar aí, vacas de 20, 25, né, 20, 25 litros por dia de leite, e eu quiser colocar no coxo picado para essas vacas 1,5% do seu peso vivo, que é o equivalente a 7,5 quilos por dia de matéria seca, né? Eu precisaria de uma área de 1,35 hectares, mais ou menos, tá, pessoal? Isso são estimativas, né? Para que eu tenha verde picado suficiente para colocar para essas 20 vacas no coxo, certo? Só que esse capiaçu, ele vai produzir um pouco nas águas e um pouco na seca. E o verde picado no coxo eu vou colocar daquele capim produzido na seca. O capim produzido nas águas, eu estou propondo aqui fazer a silagem desse material. Então, se no ano 2 cortes eu tiver 150 toneladas por hectare de massa verde, né? Em 1,35 hectare eu devo ter por volta de 200 toneladas. Eu estou considerando aqui para fins, né, didáticos 10% de perdas no processo de ensilagem. Me sobraria algo em torno a 180 toneladas de silagem. Se eu pegar vacas, né, que estão secas, que estão secando, que estão fim de lactação, e eu também fornecer 1,5% do peso vivo delas de silagem de capiaçu, né? Naqueles mesmos 120 dias de período de seca, cada vaca vai consumir por volta de 3.800 quilos de silagem, tá? Quase 4 toneladas de silagem para cada vaca para esse período de 120 dias. Se eu tiver conseguido armazenar 180 toneladas de silagem, eu consigo tratar mais 47 vacas, né? Mais 47 vacas com a silagem produzida nas águas. Ou seja, 1,35 hectare de uma capineira de capiaçu, eu consigo num período da seca tratar 20 vacas no coxo, mais 47 vacas com a silagem produzida no período das águas, tá? Considerando que essas vacas estão comendo 1,5% do seu peso vivo de capim elefante capiaçu picado no coxo ou da silagem do capim capiaçu, tá? Se são vacas de 500 quilos de peso vivo médio, consumindo 3,5% do seu peso vivo, sobra 2% do seu peso vivo para elas comerem de concentrado, de pasto, de outras fontes, tá? É claro que se eu alterar isso daqui, vamos chegar então a 1,7% do peso vivo elas vão consumir do capiaçu ou da silagem de capiaçu, vai alterar um pouquinho essa conta, é óbvio, né? Aqui vai dar para tratar um pouco menos de vacas e o verde picado eu precisaria de um pouco mais de verde picado aqui no coxo, tá bom? Então isso daqui é um dimensionamento, é uma estimativa para a gente ter uma ideia mais ou menos de como que eu consigo planejar o uso de uma capineira de capiaçu, tá bom? Eu posso também, é óbvio, fazer a conta considerando o contrário. Eu tenho 1 hectare, por exemplo, de capineira de capiaçu e agora eu vou ver o que dá para eu tratar, como que eu consigo tratar essas vacas com aquela área, por exemplo, de 1 hectare, tá bom? Vamos fazer uma estimativa considerando agora uma área fixa, né, de capineira de capiaçu. Então vamos imaginar que eu tenho uma capineira de capiaçu de 1 hectare, tá? 1 hectare de capineira de capiaçu com potencial de produzir 220 toneladas de massa verde por ano, tá bom? Essa produtividade por ano, né, eu posso separar aqui entre produção nas águas e produção na seca, tá? Aqui nas águas eu posso fazer, por exemplo, 2 ciclos de silagem, tá? Considerando que o nosso período de águas vai ser um período de mais ou menos, tá? Tô falando aqui para nossa região,
vamos pôr 8 meses de água e 4 meses de seca, certo? E aqui na seca, eu teria aqui mais ou menos 1 a 1,5, vamos colocar assim, né? Cortes de capim fornecido como verde picado no coxo, tá bom? Então, essas 220 toneladas de massa seca, eu conseguiria, por exemplo, silagem aqui, né? Mais ou menos do equivalente a uns 70%, tá? Vou arredondar aqui dessas 220 toneladas, tá bom? Então eu conseguiria produzir aqui algo em torno, né? A 220 toneladas vezes 75%. Opa, 70, desculpa. 220 toneladas vezes 70%. Então vou arredondar aqui, tá? 155 toneladas de massa verde eu usaria para silagem. E como verde picado no coxo seria o restante, né? Que daria 65 toneladas de massa verde por hectare, tá bom? Bom, e dá para alimentar qual rebanho com isso daí, né? Então vamos fazer um cálculo aqui, vamos fazer algumas estimativas, tá bom? A silagem que eu posso produzir com esse capim elefante aqui, eu vou fazer aqui uma conta muito simples, tá, pessoal? Uma conta bem básica, tá? Vamos imaginar que dessas 155 toneladas aqui, tá? Eu tenho algumas perdas no processo, tá bom? Então, eu posso ter, por exemplo, ali na colheita, tá? Transporte e tudo mais desse material, algo em torno a 5% de perdas. Então essas 155 toneladas, na verdade, elas vão se tornar aí, vou arredondar aqui, tá, pessoal? 148 toneladas. E eu posso ter algumas perdas também, né? Perdas fermentativas, de efluentes, algo do tipo. Eu vou considerar aqui 10%, desculpa, de perdas dessa forma aqui, tá? Então essas 148 toneladas aí, elas podem se tornar 134, tá? Vou pôr aqui 134 toneladas de matéria verde que vão virar realmente silagem, tá? E eu ainda posso ter algumas perdas aqui nesse processo no fornecimento, tá? No fornecimento, no consumo ali dos animais, na hora de tirar do silo, na hora de colocar no coxo, uma certa seletividade que pode acontecer. Então essas 134, se a gente considerar aqui 5%, tá, de perdas, essas 134 toneladas, elas podem se tornar aí algo em torno a 128 toneladas de silagem, certo? Já consumidas, tá? Então vamos imaginar que aquele 1 hectare ali consiga produzir 128 toneladas, tá bom? De silagem. O verde picado, certo? Então vamos fazer aqui. O verde picado que vai ser colocado no coxo diretamente, tá? O verde picado que vai ser colocado diretamente no coxo, ele também pode, eu posso ter algumas perdas ali nesse processo, tá? Principalmente decorrentes do fornecimento, tá? Principalmente decorrentes do fornecimento. Vamos considerar aqui 5%, tá, dessas perdas. Eu posso ter mais perdas? Posso. Se eu vou colher, por exemplo, vou fazer a colheita mecanizada, eu posso ter um pouquinho de perdas na colheita. Eu estou considerando aqui uma colheita manual, por exemplo, para 1 hectare, tá? E aí, se for fazer a colheita mecanizada, você ainda pode considerar um pouquinho mais de perdas. Então, aqui nessa silagem, por exemplo, eu comecei, né, com possibilidade de 155 toneladas por hectare de matéria verde, e no final eu tive algo em torno a 128 toneladas de silagem, né? Aqui no verde picado eu começo com 65 toneladas por hectare de matéria verde,
E se eu tiver algumas perdas ali nesse processo, no fornecimento, vou arredondar aqui, tá bom? Para 62 toneladas de matéria verde, tá? Por hectare. Então, eu teria, né? Se a gente fosse somar aqui, ó, eu estou produzindo 1 hectare de capiaçu, pensando em usar no período de seca, tá? Pensando em usar no período de seca. O corte das águas eu vou fazer silagem, e lá na seca eu vou ter 128 toneladas de silagem. E o material que crescer durante o período da seca, eu vou ir cortando esse material, né, um pouco mais baixo, e vou fazer o fornecimento direto no coxo. Então lá na seca eu teria 128 toneladas de silagem, mais 62 toneladas de verde picado. Então eu teria aqui por volta de 190 toneladas de matéria verde por hectare disponível para os animais consumirem, tá? Eu vou fazer uma pequena observação aqui pelo seguinte: quando eu vou fornecer, por exemplo, essa silagem aqui, eu espero que esse material esteja com a matéria seca por volta de 25%, tá bom? Então, eu teria, na verdade, aqui 128 toneladas de silagem, com 25% de matéria seca, eu teria 32 toneladas de matéria seca de silagem, tá? Então, eu teria 32 toneladas de matéria seca de silagem, tá? Agora, quando eu forneço o verde picado no coxo, eu espero que a matéria seca desse material esteja menor, tá? É possível até estar por volta de 18%. Eu vou colocar aqui 20% de matéria seca para arredondar, digamos assim, aqui para nós, tá? Então, essas 62 toneladas de matéria verde vai ter por volta de 20% de matéria seca. Então, isso daqui vai virar para a gente, na verdade, vou arredondar aqui também, 12,5 toneladas de matéria seca que eu vou ter de verde picado para colocar no coxo, tá? Então, se eu somar aqui as 32 toneladas de matéria seca de silagem, mais 12,5 toneladas de matéria seca de verde picado, eu vou ter, na verdade, 44,5 toneladas de matéria seca por hectare, com possibilidade de uso para o período de seca. Se eu considerar que eu vou trabalhar com vacas leiteiras, certo? Da raça Girolando, por exemplo, com peso vivo médio de 500 quilos, tá? E esses animais têm uma capacidade, né, de consumo diário de 3,5% do seu peso vivo. Esses animais, 500 quilos vezes 3,5% do seu peso vivo, eles podem comer 17, né, consumir 17,5 kg de matéria seca por dia. Então, cada vaca tem a capacidade de comer por volta de 17,5%, 17,5 quilos de matéria seca por dia, tá bom? Se essas vacas consomem 3,5% do seu peso vivo na sua dieta total, digamos assim, é claro que em cada propriedade, em cada sistema, você vai perceber ou vai dimensionar para quanto cada vaca vai consumir de capim-elefante. Você pode ter vacas mais produtivas em determinado momento, num pico de lactação, vacas que já estão mais um pouquinho mais para frente, numa produção menor diária. Então isso aí é muito relativo e vai demandar do seu planejamento individual, digamos assim. Mas de forma geral a gente pode fazer uma conta aqui da seguinte forma: vamos imaginar que essas vacas, tá? Elas vão consumir do capiaçu, certo? Elas vão consumir do capiaçu, seja silagem, seja o verde picado, 1,5% do seu peso vivo, né? Então essas vacas de 500 quilos, se elas consumirem 1,5% do seu peso vivo de capiaçu, elas vão consumir 7,5
quilogramas de matéria seca por dia, certo? Então, eu já tenho aqui mais ou menos, né, o quanto que eu tenho de matéria seca, seja da silagem, seja do verde picado. Eu tenho desse capiaçu, esse 1 hectare de capiaçu, esse 1 hectare de capiaçu que eu tenho lá. Eu tenho 32 toneladas de matéria seca de silagem e eu tenho 12,5 toneladas de matéria seca de verde picado. Então, eu tenho 44,5 toneladas de matéria seca desse capiaçu. Se eu tenho cada vaca aqui consumindo 7,5 quilos de matéria seca por dia, eu posso fazer a seguinte conta. Se eu tenho 44.500 quilos de matéria seca de silagem mais verde picado de capiaçu, né? E eu tenho um período de seca, por exemplo, né, de 120 dias, certo? 120 dias que eu quero usar na seca esse material, 44.500 quilos de matéria seca dividido por 120 dias de seca, eu tenho, né, o equivalente a 370,83 quilos por dia disponíveis para ofertar para as vacas. Se cada vaca, né, consome 7,5 quilos de matéria seca por dia, se eu dividir isso aqui por 7,5, eu conseguiria, olha aqui, ó, 49,44, né? Então, seria o equivalente para eu tratar 49 vacas. Essas 49 vacas consumiriam por 120 dias ou a silagem ou o verde picado do capiaçu, né? Consumindo 1,5% do seu peso vivo por dia. Ou seja, 1 hectare de capim-capiaçu, produzindo 220 toneladas de massa verde. Eu estou considerando que eu vou fazer aqui 2 cortes desse material para silagem nas águas. Estou considerando um corte e meio aqui de verde picado. Por que um corte e meio? Porque o verde picado você vai tirando diariamente as linhas, né? E eu estou considerando algumas perdas aqui no processo de ensilagem, algumas perdas aqui, né, no processo de fornecimento de verde picado no coxo. No total, nós descobrimos aqui que nós temos quase 45 toneladas de matéria seca para usar, né, produzidas por esse 1 hectare para usá-la na seca. Se eu vou trabalhar com esse tipo de vaca aqui, ó, de 500 kg de peso vivo médio, essas vacas vão comer 3,5% por dia, né, do seu peso vivo, e eu vou fornecer desses 3,5%, 1,5% vai ser de capiaçu, seja silagem ou seja o verde picado. Esse é o planejamento que você vai fazer aí na fazenda. 1 hectare de capiaçu, né, teria a possibilidade de tratar 49 vacas desse peso aqui, consumindo 1,5% do seu peso vivo. Tratar por 120 dias no período da seca. Essas vacas vão comer só capiaçu, gente? Não. Essas vacas estão comendo 2% do seu peso vivo de outras fontes. Concentrado, pasto diferido, tá? Não, eu quero colocar só capiaçu como volumoso da dieta dessas vacas. Então elas vão comer 2,5% do peso vivo vai ser capiaçu. Faz o ajuste aqui. Calcula agora então para 2,5%, vamos ver quanto que dá, tá? Então é simples de fazer esses cálculos e a gente pode fazer um planejamento para ter uma ideia de como que vai ficar esse cálculo. Se a gente elevar, por exemplo, né? Se a gente elevar aqui, por exemplo, para 2,5% do peso vivo o consumo de capiaçu, então essas vacas de 500 quilos comendo 2,5% do peso vivo, essas vacas precisariam de 12,5 kg de matéria seca por dia de capiaçu, né? Então, esses 370,83 quilos que eu teria aqui disponível por dia,
agora para 12,5% do peso vivo, eu trataria agora, né, 29,66. Então, 29 vacas, também por 120 dias, só que agora essas vacas consumindo 2,5% do seu peso vivo diariamente. Eu trataria 29 vacas, né? Então, são vacas, por exemplo, que estão consumindo muito mais capiaçu. Aqui estava consumindo 1,5%, aqui elas estão consumindo 2,5% do peso vivo. Então, 2,5% de 3,5%, né? 2,5% de 3,5%, elas estão comendo 71% de volumoso, tá? Na dieta só do capiaçu, seja silagem ou verde picado, né? Então, você pode tirar elas completamente do pasto, colocar na silagem de capiaçu e colocar 30% do seu peso vivo, né? Então, 30% do que elas vão consumir, elas consumiriam de concentrado, por exemplo. Uma vaca de 500 quilos, consumindo 1% de concentrado, ela consumiria 5 quilos de concentrado, 5 e pouquinho quilos de concentrado num dia, tá? E ainda assim eu conseguiria com 1 hectare tratar quase 30 vacas, certo? Então aqui nós temos um planejamento de uso e a gente pode usar isso, né, como uma ferramenta para a gente poder dimensionar o uso de capineiras, tá? Nesse caso aqui, capineira de capiaçu. É claro que esses cálculos, né, a gente pode colocar isso numa planilha no Excel, que vai facilitar bastante a vida da gente aí.